para e repara. Olá, ouvintes, bem-vindos ao Pode Reparar, um podcast falando aqui diretamente do estúdio SampaCast, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, lançando novos talentos na comunicação digital. Eu, Natália Mello. Danilo Lutinski. Hoje nós vamos conversar e dar sequência a essa curta série onde falamos e ensinamos como aprender o que é educação. Aprender a conhecer, a fazer para ser e para conviver de um jeito diferente. No tema de hoje, o que eu sei vem de alguém que não sabe que sabe. Muitas vezes a nossa vida ela vem atrelada de valores e ensinamentos, mas a gente precisa entender as estruturas com que isso acontece e nem sempre estamos atentos a isso. E hoje pela manhã, conversando com o Dan, ele trouxe essa ideia bacana do título, pensando exatamente em pessoas que inspiram e que vêm do nosso próprio cotidiano, do dia a dia, família, amigos, profissionais. Me conta como é que é pensar a natureza desse saber a partir de pessoas que te inspiram e que vêm dos seus laços familiares, mas às vezes vem também desse lugar de amizades. Dan. Bom, primeiramente, olá a todos. É um prazer enorme estar voltando aqui para esse segundo episódio. Acho que a gente não está mais tão engessado quanto no projeto piloto, mas claro que o nervosismo ainda toma um pouco a conta da gente. Mas vamos seguindo. Bom, dentro do vínculo familiar, né, quando a gente, do nascimento até o vínculo familiar que a gente tem depois que adquire com o tempo, a gente vai tendo os aprendizados, coisas que as pessoas nem sabem que elas nos ensinam, né? Como eu comentei com você mais cedo, a questão do meu pai, de ensinamento prático de vida. Meu pai, ele sempre foi um bom construtor, né? Meu pai, ele é pedreiro, é pintor, acho que tudo que engloba questão de construção, meu pai, ele entende. Então, ele fazia os ensinamentos assim pra gente de cavar o buraco para fazer o alicerce, colocar pedra, bater a massa e assim ia seguindo. Já relacionado à minha mãe, por exemplo, hoje em dia eu não sou um expert cozinhando, tá? Mas cozinho bem pra caramba, tanto que eu tô casado, né? E com a minha mãe eu aprendi questões muito básicas, né? Que é de cuidado da casa, o que relaciona à administração também de um lar, né? Porque eu acho que esse papel é antigo, né? Hoje em dia ele é mais diversificado, às vezes tem essas inversões, não é inversão. Acho que tem o assumir de um papel de cada um, às vezes o homem está em casa e a mulher está trabalhando. Entendendo sobre as responsabilidades, né? Quanto pai e mãe. Isso. Que, diante de um filho, a responsabilidade é isso. Não só de um dois. filho, mas a administração de uma casa em si. Porque tem muita gente que é pai de pet, por exemplo. Sim. Né? Então, a questão de administração de uma casa. Então, com a minha mãe, eu tive esse aprendizado básico com relacionado a cuidado. Já voltado a você, né? Eu sempre me vejo, eu me enxergo como um cara muito bruto, né? Então, por exemplo, às vezes um exemplo, às vezes minhas filhas me perguntam algo muito simples e eu falo seco e bem direto. Pega lá. Né? E pega lá você. E eu vejo o amor e o carinho que você tem com elas. Ô, meu amor, vem aqui, você quer que eu pegue pra você? Então, tudo isso a gente vai modelando, vai trazendo como ensinamento. E às vezes a gente nem sabe que está ensinando o outro. Pensando um pouquinho sobre essa natureza do saber que a gente compartilha, eu tenho aqui listado, né? Eu trouxe até minha colinha hoje, porque é muita coisa pra gente colocar à disposição de quem nos acompanha e até da nossa própria organização, porque quando viemos assim com essa proposta de conversar a respeito de educação, no sentido de compartilhar, é também de aprender, não só de ensinar. E aí, desse lugar onde situações pedagógicas acontecem, a gente não nomeia dessa forma no dia a dia para nossa casa, para nossa família, mas é isso que acontece. Nós temos uma estrutura. Olhando para a sua vida, né, para o que você conseguiu alcançar até agora e para a estrutura que ela se encaixa ali no fazer, no vigiar, no ensinar, incentivar, corrigir, até punir se necessário, no sentido de chamar a atenção, de fazer correções.
e premiar. Como que você consegue enxergar essa relação que a sua família trouxe de inspiração com esse pilar de estrutura? Como é que você consegue hoje enxergar isso e falar, a partir do que eu vejo aqui, mediado por regras, por valores, que eles transmitiram para você além dessas inspirações, como que você consegue olhar para sua família e falar assim, eu sou legitimamente pertencente a esse lugar porque veio daí os meus valores, meus ensinamentos e isso me fortalece enquanto ser humano. Ou seja, sou útil para devolver no mundo o que um dia eu aprendi. Que eu aprendi. Olha, são muitos ensinamentos assim que foram passados, claro, de maneira às vezes que eles nem percebiam, mas outras, é claro, que eles nos ensinavam mesmo, como a questão de entrar, por exemplo, na casa de alguém. Hoje em dia é sempre isso, com licença, posso entrar. Se a pessoa, mesmo sendo um amigo, é muito curioso. Eu vou na casa da minha mãe, eu vou na casa do meu pai, e eu sempre falo, pai, posso pegar alguma coisa na sua geladeira? Mãe, posso pegar uma coisa na sua geladeira? E eles sempre falam, né? Poxa, aqui, você não deve pedir, não. Você tá em casa. E aí eles reclamam comigo com isso. Eu falo, por que vocês estão reclamando de uma coisa que vocês me ensinaram? A partir do momento que eu saí da casa deles, não é que eu me tornei um estranho, mas eu me tornei uma outra pessoa. E ali é um espaço que agora é somente deles. Né? Então, por exemplo, essa questão de valores, de educação, de sempre pedir licença, um obrigado, respeitar a questão de opinião também das outras pessoas, não que você vá concordar, mas sim respeitar, porque é uma questão de ponto de vista, né? De vivência que aquela pessoa tem. Mas focando mesmo nesses pilares que você passou, não fugindo muito, por exemplo, o primeiro é vigiar, não é? Eu lembro que, claro, sempre foi meu pai que trabalhou fora. Meu pai era militar, depois que ele deixou de ser militar, ele trabalhou muito na área de segurança, também trabalhou com outras áreas. Então, meu pai, às vezes, ele ficava dias, né, na época que era militar, dias fora, e a gente ficava na supervisão da nossa mãe, né? E minha mãe, ela teve 5 filhos para cuidar, né? E para você vigiar 5 filhos, 5 personalidades diferentes, eu acho que tem que ter muito jogo de cintura. E ali, com certeza, eu aprendi bastante coisa com ela. Claro que eu era o que, não puxando sardinha pro meu lado também, mas eu era o que menos dava trabalho. Não é porque eu não fazia, porque eu sabia fazer. Tanto que a minha mãe, ela só foi na minha escola, acho que no meu fundamental somente. Sorrateiro, né? Muito sorrateira. Então, a minha mãe tinha que tomar conta de 5 filhos, de 5 personalidades diferentes. Eram 3 homens, sendo que eu sou o segundo. Tinha meu irmão mais velho, tinha meu irmão mais novo. Tinha 2 meninas que, querendo ou não, também tem que ter uma vigilância um pouco mais diferente, um tato mais diferente, né? Então, ali eu aprendi muito com a minha mãe. E o meu pai também, mesmo de longe, ele sabia tá nessa posição de vigiar. Meu pai conhecia os vizinhos, que na maioria das vezes eram militares, conhecia também as nossas rotinas, o que é importante, se preocupava com relação à nossa convivência na escola, porque antigamente, hoje em dia nem tanto, é mais controlado, mas antigamente existia a questão de bullying, né? E sempre meu pai, né, ele me ajudava a resolver essas questões, com a minha mãe também, claro, mas sempre o meu pai, né? Porque ele é militar e dava pra intimidar bem mais. Ia lá pra pegar os valentão. Então, essa estrutura de vigiar eu aprendi muito com eles nesse sentido. O segundo é o... A gente fala sobre fazer. Fazer. E aí eu penso nesse fazer, pensando muito mais na parte prática. Ou seja, habilidades que te eram incentivadas, o que você fazia diretamente que proporcionava a você um incentivo que levasse por meio dessas habilidades físicas, né? Ou até essa capacidade de vigiar, de estar consciente ali numa situação, a ter um hábito. Um hábito. Por exemplo, isso é muito de gente do interior que vai entender. Toda vez que vai calçar um sapato, você bate o sapato. Meu pai batia o coturno. Porque poderia ter algum bicho lá dentro. E geralmente tem, viu? Pra quem mora no interior sabe. Tem algum bicho lá dentro. Meu pai, ele já passou essa experiência, né? Então, ele, dentro do exército, ele trouxe pra gente esse conhecimento.
mais prática. E sobre outras habilidades que você possa ter empregado no dia a dia. A gente sabe que você gosta muito de lavar louça em casa, por exemplo. Quando fala de divisão de tarefa em casa, acho que louça sempre é o primeiro que eu vou. O fazer, né? Como que ele chegou para você, esse fazer? A gente tá falando de compartilhar. A gente compartilha a vida, a gente tá falando de convívio, a gente tá falando dessa parte de estrutura, que nem sempre as pessoas se dão conta. É algo natural que acontece. Você passa aquele saber, né, do mais velho pro mais novo. Me lembro que minha avó, quem me ensinou a lavar louça, eu aprendi com ela primeiro. Depois eu fui aprimorando com a minha madrinha, com a minha tia, e inclusive com outras colegas, né? Eu lembro de uma época entrar na casa de uma colega, ela lavava a louça e ela esfregava com muita força as bocas do copo. Acho que é pra tirar aquela baba, né? Até hoje eu faço isso, eu esfrego com muita força a boca do copo. Ou quando aprendi com alguém a escovação de dentes. Você escova a língua? Escova. Eu era criança, nem escovava ainda, mas escovo sim. Aí você ia lá, escovava a língua de qualquer jeito e vai aprendendo. Então a gente vai falando dessas coisas do dia a dia, que são hábitos naturais e que vão sendo incorporados para nós. Ou seja, a pessoa nem sabe que sabe, mas te ensinou alguma coisa. Mas me ensinou alguma coisa. E eu tô pensando também, será que a gente também sabe alguma coisa? Quer ver, sabe, mas não sabe que sabe, mas a outra pessoa aprendeu com a gente? Eu acho que nesse lugar de lucidez, assim, do que eu acredito que determina muito da minha postura é o acolhimento. É, isso eu aprendi com você. As pessoas falam muito disso. Olha, você é muito acolhedora, você tem esse lugar, né, essa postura muito humana. E eu tento olhar para isso e me vincular às pessoas. É natural, mas eu tento me vincular às pessoas não de uma forma a ensiná-las, mas de levar essa troca como um ato de aconchego, de bondade, de algo que elas possam ver que o humano foi resgatado, está sendo aprimorado e que vale a pena continuar por esse caminho. E onde você aprendeu isso? Com a minha mãe. Com a sua mãe? Com a minha mãe. Ela tinha um jeito bem desafiador, né? Mas ela também trouxe para mim esses ensinamentos sobre generosidade, que era muito amplo. Tudo que ela fazia, assim, de comida em casa, por exemplo... Ô, sogrinha, saudade. Era sempre para um batalhão. Então, ela queria que todo mundo tivesse o conforto através da comida, o aconchego, o acolhimento através do alimento. Então, além de caprichar no sabor, que era maravilhoso, ela vinha com esse lugar de acolher e de ter abundância e de mostrar para as pessoas que ali onde ela estava e o que ela tinha para oferecer, tudo que ela tinha para oferecer era abundante. E era assim no sorriso dela, que era uma gargalhada era bem você lembra. E foi assim também no jeito dela fazer as coisas para as pessoas que ela amava. Fôssemos nós os filhos ou fosse algum outro familiar. Ela tinha esse lugar de levar esse aconchego, essa generosidade dela, fazendo em abundância. Eu lembro da gente compartilhar de fazer um macarrão que a gente fez pra caramba. Ela me falou os ingredientes que eu tinha que comprar e ela me encheu os olhos e, claro, de água na boca. Eu falei, vai lá comprar os camarões. Eu fui lá, comprei camarão, comprei molho branco, comprei um tacho, que até hoje a gente tem esse tacho por causa dela, inclusive. Então, isso leva. Sobre o fazer, eu vejo também esse lado de repetir e repetir até que você aprimore e aquilo esteja incorporado em você. Ou seja, no começo, você repete de uma forma mecânica, porque alguém está te ensinando. Minha avó, quando me ensinou a lavar a louça, não tinha lá aquelas paciências, né? Mas teve o vigiar, né? O olhar consciente de mostrar pra mim. Precisa esfregar um pouco mais, a louça aqui tá engordurada. Se você lavar dessa maneira, vai ficar melhor. Até a organização da louça dentro da pia. O que você coloca primeiro no escorredor, né? O que você coloca depois. São repetições que estão acontecendo e aquilo me chamou a atenção porque ao receber aquele olhar consciente dela, veio o afeto junto. E naquela afetividade dela me ensinar a fazer o lavar a louça, a atitude de cuidado, de organização da casa, por exemplo, ela trouxe para mim um incentivo, que daquele lugar ela me via e daquele lugar ela esperava um pouco mais de mim. E às vezes a gente não consegue no dia a dia
nessas trocas tão rápidas que acontecem, perceber o que é que as pessoas estão nos mostrando, o que é que elas estão ensinando, o que estamos aprendendo com elas que elas nem sabem. Nem sabem, né? Nem sabem. Eu não sei porque quando eu lembro da sua avó, vem na minha cabeça Arruda. Por quê? Ela era benzedeira. Benzedeira, Ela era né? benzedeira. E hoje a gente brinca com a Nina, né? Vem aqui que eu vou te benzer. Vou te benzer. E esse benzer dela durou muitos anos. Eu me lembro também que tudo que é relacionado à minha fé, à minha espiritualidade, vem desse lugar também. Ela te ensinou também de São uma coisas forma. de berço. É como a gente estava falando no episódio passado, né? A estrutura da educação fora do ambiente escolar, ela vai lidar com a família, ela vai lidar com a própria escola, vai lidar com religiões. E mesmo que eu não seja religiosa, eu tenho a religiosidade em mim, que é essa prática da minha fé. Porque eu aprendi com a minha avó. Então, ela tinha esse hábito de achar que a gente estava com quebrante, ou adoecer muitas vezes, assim, seguidas, ela achar que não estava legal, pegar um galinho de arruda, sentar do lado de fora, fazer uma oração, né? Pai Nosso, Ave Maria, do jeito que ela acreditava ali, e passar os galinhos da cabeça aos pés, benzendo. E muita gente ia assim em casa. Tanto é que temos na família até hoje uma amiga e suas filhas, uma das filhas namorou um primo meu e ela conheceu, assim, a gente, através da minha avó, que era benzedeira. Que benzia. Que benzia. A comunidade conhecia, então, sua avó assim, né? Olha que legal. Vai se espalhando, né, entre as pessoas ali, esse conhecimento. E é bacana a gente olhar para esse lugar, porque enquanto a gente está falando de ser humano, a gente não é só físico. Então, a gente tem essa divisão, né? Mente, corpo, a afetividade que a gente desenvolve, mas tem a espiritualidade também. E aí a gente não tem muita noção, às vezes, daquilo que a gente tem a capacidade de passar para um outro, né? Porque a gente sempre fica preso naquilo. Poxa, eu não ensinei educação financeira, por exemplo, para o meu filho. Mas você, com as condições que você tinha, do jeito que ela tinha, conseguiu administrar uma casa, por exemplo, com 3 filhos. Foi um mar de rosas? Não foi. Ou 5 filhos, no caso, que é da minha família. Não foi. Mas, muitas das vezes, consegui se virar para manter, principalmente, a questão da estrutura da casa, né? O pai ou a mãe, eu tô falando nesse caso, e manter também a dignidade de ter o seu nome respeitado, né? Mesmo com pouco, vou pagar, não, meu nome é limpo. Isso são valores que são incorporados e você não percebe, isso é real. Tive uma cliente muito tempo atrás que veio desse lugar, né? Para quem não sabe, eu tenho um projeto chamado Escrita Investigativa que utiliza essas ferramentas da educação para poder fazer uma organização, né, de si, de olhar a própria história, de revisar pontos, de enxergar onde foi que apareceu determinados valores em você que estão incorporados ali. E nessa subjetividade ela explica, né, que ela tinha isso muito forte. Então, assim, eu posso não ter R$1 no bolso, mas eu tenho meu nome limpo. Meu nome é limpo. Porque aquilo estava relacionado para ela com força, o caráter dela, quem que ela é. Então, ela é uma pessoa que ela não vai fazer dívidas, ela não vai lesar o próximo, porque ela entende que aquilo é um impedimento de alguma maneira. E que é vergonhoso você, além de prejudicar, ficar devendo. Então, ela traz, assim, incorporado um caráter muito forte. Eu lembro da sua avó, que ela guardou dinheirinho até no último momento dela, para ela não dar trabalho para ninguém. Conta um pouquinho. O velório dela foi proporcionado por ela mesma. Minha avó recebia uma aposentadoria, já tinha alguns anos, e aí ela sempre fazia a organização daquele dinheiro. Minha avó não ficava sem R$1 o mês inteiro, e a aposentadoria era pouca. Então, era daquele lugar onde eu digo que ela era matuta, porque minha avó não terminou o fundamental. Mas ela tinha um conhecimento de vida e uma noção de organização com as próprias coisas e um respeito, né? No lidar, no tratar das relações, o que ela ia fazer, o que empregava para ela e até onde ela podia ir. Então, essa consciência, esse vigiar da própria postura, né, da própria conduta, também passou para nós. É claro que a gente tem essa habilidade de se desenvolver, se aprimorar e também incorporar novos valores, como eu mencionei anteriormente. E é importante entender que a gente vai, sim, seguir e reproduzir aquilo que a gente repete por imitação no começo, depois porque é valor, está incorporado. E a gente também vai trazer coisas novas, porque é importante que a gente aprimore para olhar, eu pertenço, esses valores me pertencem, me fazem legítimas nessa família,
Eu tenho meu lugar, mas eu também tenho meu lugar enquanto pessoa e eu tô construindo isso lá pra frente. E esses valores, às vezes as pessoas não têm a noção do tamanho do impacto que é, né? Não tem. A sua avó, acho que talvez ela não tenha, como fala minha filha, não tenha saibo. Mas acho que ela não teve essa consciência. Acho que também nunca ninguém chegou para ela para falar sobre isso. Poxa, que trabalho incrível que você fez. Ou alguém chegar para você hoje, poxa, que trabalho incrível como mãe que você está fazendo, né? Com todas as suas limitações, com todas as coisas que você tem que superar, e você está fazendo um trabalho muito incrível, né? Criando duas crianças com personalidades completamente diferentes, mas criando elas muito bem, cada uma de acordo com a sua personalidade. E até lembrei, assim, a minha mãe, né, num período, a gente morava no Ceará, a gente morou de 2002 a 2005 lá no Ceará. Foi, inclusive, o melhor lugar da minha infância, tá? Eu recomendo para quem quer passar férias em algum lugar, vá pro Ceará, tá? E a gente morava numa cidade chamada Cascavel, né? E nessa cidade, a gente sempre foi da comunidade evangélica, né? A gente sempre foi da igreja. E a minha mãe levou uma novidade para o período em que as crianças ficavam de férias, né? Para elas terem uma ocupação. E um projeto chamado EBF, né? Que a gente tinha lá no Pará, mas lá não tinha. Que é a sigla EBF, que é a Escola Bíblica de Férias, que no caso seria a Escola Dominical. Que é mais ou menos uma semana ou até 15 dias que as crianças elas têm atividade todos os dias dentro da igreja. Né? Principalmente hoje em dia, para quem frequenta a creche, né? Precisa, às vezes, ainda ter o apoio da creche. Na época, existiam as igrejas para fazer um pouco desse papel social. E ela fazia essa parte de ensinar e incentivar, então. Isso, minha mãe fazia peças de teatro, fazia um monte de coisa. E minha mãe, ela tinha nem um fundamental concluído. Minha mãe está fazendo, inclusive, faculdade hoje em dia, faz biomedicina, está quase concluindo. E ela fazia com tudo que ela tinha em mãos. E para você ter ideia da noção da grandiosidade de tudo isso, a gente ficava no templo, que é o templo central, que geralmente tem, e tinha as escolas as escolas bíblicas adjacentes, né? Que eram mais interiorizadas. Às vezes a gente ia para uma praia, por exemplo, a gente ia para uma praia chamada Caponga, ia para uma praia chamada Barra Nova, que a maioria lá toda litoral, ia para uma parte mais interior também, que era um lugar chamado Sítio Correia, que às vezes a gente ia para lá, levava 40 minutos para dentro do mato, e a gente também adorava ir para lá, porque tinha muita coisa, e essas pessoas ganharam muito carinho. E até hoje ainda existe esse projeto lá, porque minha mãe levou. Eu estava, inclusive, até falando com ela esse dia, mãe, você tem noção das coisas que aconteceu? Ela, minha mãe, não, pois é. Entendeu? Para ver como nas pequenas coisas a gente pode fazer uma diferença no mundo, então. E ela não sabe. Que sabe. Ela não tem essa noção. Agora, conversando, tem. Não, agora ela vai assistir, né? O casal Lutinsky, né? Fazendo podcast, agora ela vai saber. Então, ela fez esse trabalho. Eu achei interessante porque entra tudo nessa natureza aqui do que a gente está falando, do que é a estrutura de educação. Ela fez, ela observou o ambiente com consciência, que é o vigiar. Ela ensinou, ela incentivou e ela premiou aquelas pessoas de alguma forma, né? Mas ainda aqui nessa parte, a gente inclui também o corrigir. E falando de correções, né? Quais foram as correções que você conseguiu observar ao longo da sua estrutura de vida, com o desenvolvimento que você fez? Como assim? Peraí, deixa eu tentar entender a pergunta. Correções que você consegue fazer, reparar, ajustar. Uhum. O curso de vida, desde as mudanças que você fez até você chegar aqui em São Paulo, né? Saiu do Pará, foi para o Ceará, como você mencionou, participou de todos esses projetos. Sabe que a gente já conversou várias vezes sobre essas mudanças, o que elas trouxeram de positivo, mas também o que trouxeram sobre a questão de vínculo, né? De você pertencer, se sentir assim, não sem raízes, mas sem essa referência que a gente comentou algumas vezes. Então, como você conseguiu, dentro disso que a gente está falando agora, né? Fazer correções e ajustes para que você pudesse dar sequência agora onde você está. Tá. Acho que agora eu vou ver se eu consigo entender mais ou menos o que você perguntou. Vamos lá.
só para resumir um pouquinho, tá, gente? A história de vida da minha família. A gente é de Belém do Pará e a gente saiu, foi morar no Ceará, moramos 3 anos. De lá voltamos pro Pará, porque na época a minha avó materna, ela ficou doente. Minha mãe resolveu largar tudo e ir para lá cuidar da minha avó, né? E a gente também acabou acompanhando, é claro, porque nós éramos pequenos. Aí passamos um bom tempo. Quando foi em 2011, no dia 5 de janeiro, depois de 3 dias de viagem, dentro de um ônibus, a gente chegou aqui no estado de São Paulo, onde eu tive que tomar meu primeiro banho frio de verdade na vida. Porque lá no Pará é tão quente que a gente não tem necessidade de ter chuveiro elétrico. Olha só a conta de luz como vem pouquinho. E depois disso a gente veio aqui para São Paulo e a gente não tem esse vínculo assim muito forte, por exemplo, com amigos de infância. Até admiro as amizades, por exemplo, da Nath, que são amizades que você tem o quê? Desde o pré-colonial, uma coisa assim. Não, prézinho, desculpa. Eu tenho a Débora. A Débora é de muito tempo, inclusive, ó, beijão, beijo, Débora, se você estiver assistindo isso aqui depois. Eu admiro bastante essas amizades assim de muitos anos. Então, isso para mim, né, que eu tenho também amizades assim muito pouquinhas, que eu tive... a gente acaba sendo um pouco seletivo. Acho que todo mundo fica um pouco seletivo, né? Com relação a pessoas que você convive. A gente vai aprendendo isso na vida, na verdade. Mas eu sinto falta dessa referência, né? De, puxa, alguém tão antigo assim na minha vida, que sabe tudo da minha vida, que a gente às vezes fica até um tempo sem se falar, mas depois volta. Conhece principalmente meus defeitos, conhece cada pontinho assim do que a gente tenta mudar e nos aceita do jeito que a gente é, o que é legal. Mas eu tive que adaptar. E aqui em São Paulo, que eu fui tomar um pouco mais de consciência, eu fui direcionando determinadas amizades, né? Por exemplo, tem amizades, por exemplo, que eu gosto de conversar umas coisas mais intelectuais, de questão crítica mesmo, principalmente relacionado à sociedade. Inclusive, é um amigo que eu tenho também já há muitos anos aqui em São Paulo, que é o Paulinho, né? Nosso crânio. Para mim, é um cara mais inteligente que eu conheço, tá, gente? Principalmente com pensamento crítico. E depois eu venho para um outro cara que a gente fez até viagem para, assim, fora de São Paulo junto, viajando de carro, 2 doidos num carro, que é o Julinho. Depois eu venho para amizades, assim, no qual eu pude compartilhar momentos muito engraçados também, que são pessoas que trabalharam comigo, né? Eu posso citar a Carol, que é alguém que já não está mais aqui. Posso citar também a Andréia, a Anália. Mas enfim, resumindo, né? Tô dando nome a todo mundo. Eu fui adaptando. Mas eu não tenho essa referência de ter todos em um combo só. Mas você gostaria, ou quando você mencionou, eu sinto falta, o que é que te faz falta? Eu acho que é aquela famosa do amigo em todas as horas. Importante. Muito. Muito. Porque nem tudo você quer falar, por exemplo, tem coisas que são, sei lá, muito, muito, muito particulares mesmo, e você não quer falar para qualquer pessoa, né? Eu e a Nath, a gente tem uma amizade, mas tem coisa assim que eu posso falar que ela não vai, eu posso dizer, não é entender a palavra, mas acho que ela não vai estar na minha pele, sabe? Porque eu sou homem e ela é mulher. Entendeu? Que tem coisa que é só de homem mesmo. Então, assim, como também tem coisa que é só de mulher. Eu não vou ficar falando, por exemplo, eu quero entender sobre TPM, eu preciso aprender sobre TPM, até porque eu tenho 3 meninas em casa, né? Então eu tenho que aprender muito sobre isso. Mas se a pessoa chegar pra mim, poxa, eu tô naqueles dias e tudo mais, vamos falar sobre, meu Deus, como é o nome? Não é Carefree. Carefree. Eu vou ficar boiando. Não tenta. É bacana a gente falar dessa situação de relação de amizades, o que a gente acaba aprendendo com eles, né? Meus amigos, muitos, eu faço questão de falar o que eu reconheço e valorizo neles e nelas, para exatamente levar a esse lugar de importância, porque eu acho que era valioso você validar, você reconhecer, e entra nessa estrutura de incentivar. Coisas que você vai percebendo que faz naturalmente, sem perceber, e leva à inspiração e também é inspirado. E dessa amizade com a Débora, tem muitas histórias, muitas mesmo.
Principalmente da parte de humanidade e acolhimento. EAD é assim. A sensibilidade, o autocuidado, até a Tem higiene, muito. gente. Eu aprendi, porque eu era uma menina, assim, muito largada na época de adolescente. Eu realmente não ligava, então, assim... Você era punk rock? Não, Tô brincando. não precisa ter uma origem, assim, meio maluca, não, mas... Não precisava ser de um grupo para ter. É que dentro da história que você já conhece, em outro momento eu abro aqui para o público... na minha forma de ser educada, de compartilhar essas estruturas de educação, eu sinto que, né, todo mundo deu o que conseguiu, só que faltou muita coisa. Faltou como administrar bem o que era o meu chamado lar na época, né? Então, eu preferia muitas vezes estar fora de casa do que estar dentro do meu ambiente. E isso me fez avaliar esses desconfortos, isso foi o que me impulsionou para ir em busca de autoconhecimento, para entender essas relações humanas, até eu chegar na pedagogia como formação e entender o que é o papel da pedagogia, né? O que é a educação de fato. Por isso que eu trouxe esse projeto junto com você, para que a gente pudesse falar isso de uma maneira mais contraída. Uhum. E olhando isso, lembrando disso, até essa parte da higiene é curioso, porque, assim, é o mínimo, é o básico que você pode aprender no dia a dia dentro do seu ambiente da sua casa. Haviam outras pessoas de referência? Haviam, mas como a minha base de referência, meu papel mãe, não estava muito bem, isso ficou negligenciado. Então, tanto faz. Como ela também não tinha os recursos total, então a gente tinha que se virar com o que tinha. Às vezes não tinha, então isso mexia muito. E eu lembro da Débora trazendo esse cuidado. Olha, você tem que passar desodorante. Você tem que fazer isso. Toma o CC banho. Se transformava em um alfabeto. Não, cara. Tô brincando. Eu tô bem meu cheirosa, amor, você é muito cheirosa, tô meu bem amor. aciada, obrigada. Mas não era uma falta de conhecimento, não era uma falta de repetição com o cuidado básico, não era. Mas era a falta de acesso, o que não era proporcionado, o que se limita. Então, é complicado, porque aí você vai olhar fora do ambiente escolar, por exemplo, e tem muitas famílias que eu já atendi que lidam com a escassez do acesso ao básico, acesso ao saneamento básico, acesso à água potável. Então, tinham alunos que iam em condições, assim, complicadas para a sala de aula. Então, a gente está falando de fora... Foi aquele período que você fez estágio, não foi? Foi o estágio na Escola Estadual Isabel Vieira de Serpa e Paiva, aqui no Jaraguá. Ah, entendi. Eu pensei que fosse aquela que você fez na Santa Catarina. Não. Você fez um estágio lá na Alba, né? Que ali era... Ali é no meio da favela, mas assim, por que a gente fala tanto da favela como precariedade? Porque as pessoas, elas acabam indo por necessidade, construir algo para si, para se assegurar, para poder ter um lar, ou para poder proporcionar para a família um ambiente de proteção e segurança dentro do que eles conhecem Quem tá ali por nem proteção sempre quer e ficar segurança. Ali, não. Quem tá ali não quer estar ali. E aí, muitas vezes, por convívio, né, com essas pessoas, por repetição da mente, da mentalidade da maioria das pessoas que estão ali, por busca de afeto, que às vezes você encontra muito mais acolhimento em meio às pessoas na comunidade do que em outros ambientes. Isso eu aprendi morando em comunidade, o quanto a comunidade vigia, o quanto a comunidade ensina, troca com você, o quanto eles também são capazes de fazer correções e de dar esse apoio. Então, eu fui vendo essas estruturas e eu fui pensando em tudo isso. Então, quando eu penso nas minhas amizades e eu consigo hoje abrir mais essas caixinhas de experiências, eu consigo associar o bem que cada pessoa faz, independente dela ter conhecimento ou não. E o que eu aprendi com ela, com a Débora, minha amiga de tantos anos. Posso te falar de uma coisa que você sabe, isso. Mas você não sabe que sabe? O quê? Quando ela teve o Arthur, você ensinou ela com relação a amamentação. Amamentação, é verdade. Tá aí, ó, um grande valor, você pôde devolver. Foi mesmo, foi um episódio de um cuidado, assim, que além de pelo meu... Eu falo que é um talento, acolher é um talento, é algo que eu faço do jeito que eu faço e eu vejo que só eu faço assim.
nem me gabando, mas é real mesmo. E Não, eu mas tem que ser reconheço o que eu pontuado faço. mesmo, isso aí. E eu lembro que o Davidson ligou pra gente, que é o marido dela, e falou assim: a Dé tá no centro cirúrgico, ela vai ganhar o Arthur. E a gente tava na rua, né? Tava eu, você e a Nina, a não gente tinha foi- Ariela ainda. E aí eu falei, tô indo pra aí, me passa o endereço. E a gente foi parar em Santana e quando eu cheguei, eu fui a primeira pessoa que ela viu assim que o elevador abriu. E ela tava indo pro quarto. Eu lembro. Então, rostinho dela aquele de momento felicidade. ali para nós foi um momento, assim, de recíproco cuidado, recíproco amor mesmo, sabe? O afeto, o amor que às vezes a gente procura que é tão genuíno e às vezes a gente distorce querendo só o lado romântico, a gente encontra nas amizades, em quem a gente escolhe para ser família. Pra mim, essa lembrança, ela tem um sabor, que é de hambúrguer. Me levaram pra comer nesse dia. E tava muito bom, gente. E eu lembro que foi as primeiras 24 horas dela, assim. Ela saiu da cirurgia, cesárea. Tava com muita dor, não conseguia se mexer, né? Ficava um pouco curva. E aí a enfermeira falava, você tem que ficar reta. Eu achava aquilo extremamente absurdo, mas também não invadia, não é da minha alçada. E aí, o que eu podia fazer para conforto, para deixar ela bem, eu fiz. E isso eu aprendi com a minha mãe. Com a sua mãe, né? A minha mãe tinha esse jeito de cuidar, de atender, de enxergar a necessidade, de atender daquele jeito peculiar. Eu aprendi com ela e eu tenho o meu jeito de fazer. E eu me lembro que o Arthur chorou, ela estava ali super cansada dormindo. Eu peguei ele, levei para ela, coloquei, tanto que ela reclamou depois com o David, sei lá. Minhas primeiras 24 horas em casa depois de você é totalmente diferente. Ele dormiu e tudo mais. Acho que o homem não tem muito esse tato, né? Mas eu sei que com aquele diálogo meio reclamão, ela quis dizer, eu reconheço que a sua parceria fez a diferença Tá vendo como naquele tem momento. coisa que é só de mulher? Porque assim, eu também tentei ter esse tato, mas eu acho que, sei lá, é diferente, gente. É diferente. Por isso que às vezes mãe vai pra casa da filha pra ajudar a cuidar, ou às vezes quem tem esse papel é a sogra. Claro que nem todo mundo tem a mãe para fazer esse papel, sempre tem uma outra pessoa, mas o ideal mesmo é você saber se colocar no lugar. Eu, desse jeito que eu sou desligado, meu Deus, agora nem de lembrar. Eu não acho que você seja desligado. Não? Não, a gente passou por esse processo no pós-operatório ali. Pós-operatório não, né? Pós-parto com a Ariela e você foi atencioso, cuidou da casa, fez a comida, deu conta, participou de todas as aulas que a Casa Ângela ofereceu, que é onde a Ariela nasceu, na casa de parto. Hoje tem. Então, todas as informações que foram apresentadas ali, você foi dedicado a devolver. Obrigado. Gostei de ouvir isso. E pensando um pouquinho mais sobre essas coisas que a gente vai mediando, né? De regras e valores, o que você consegue pensar que te leva a pertencer à sua família, que você reproduz hoje? De regras? Acho que o principal é não fazer nada. Claro que a gente é ser humano e nem sempre a gente vai acertar, mas de principal é não ter a vontade de prejudicar ninguém. Sair prejudicando. Não. Acontece que a gente pode errar, a gente não vai sair só coisas boas, a gente está aqui para melhorar nessa vida e sempre a gente está melhorando, mas não é perfeito, né? Mas sempre é essa questão de não prejudicar, fazer por maldade, pegar essa garrafa, jogar na cabeça da criatura. Dá vontade? Dá, mas pensa 2 vezes. Sobre atos impulsivos, no caso, digamos você assim. fala. Para você reduzir, eu sei que você busca ter esse autocontrole, não gosta e fica mais nervoso quando alguém te leva ao limite. Sim, e aconteceu recentemente. E como é que você faz a correção de si mesmo? Quando você percebe que você foi além do seu limite, não porque você não teve um autocontrole, mas porque toda a situação, todo o enredo ou atitude de alguém levou você a esse lugar. Porque assim, pessoal, eu faço alguns trabalhos extras para complementar a renda em casa. E aos finais de semana eu trabalho em um bar, né? E, né, a gente fica eu sou garçom nesse bar, e a gente fica em comunicação com o pessoal de cozinha e tudo mais.
é um trabalho onde um depende do outro. E uma determinada pessoa, já há um tempinho, ela vinha fazendo algumas piadas, provocando algumas coisas. E eu só segurando, porque eu não gosto de atitudes impulsivas, eu gosto de fazer tudo bem racional. Só que, claro, que isso também tem um limite, né? E essa pessoa estava lavando a cozinha e eu precisei entrar na cozinha, né, para pegar algo urgente para um cliente, pedir licença, é claro, com licença, desculpa, eu tenho que entrar para pegar porque o cliente está pedindo, porque já está indo embora e tudo mais. Essa pessoa veio com um rodo, com um monte de água e molhou muito meu pé. E eu ainda ia passar ali 5 horas trabalhando. Molhou todo o meu tênis, né? Então, principalmente para quem é homem, sabe? Que ficar com o pé molhado, meu filho, o dia inteiro, rapaz, você vai dormir do lado de fora. Você não consegue entrar em casa. É muito chulé. Não tem como, é ser humano. E essa pessoa fez isso e eu tomei como uma invasão à minha pessoa, né? Ao meu espaço ali naquele momento e uma falta de respeito muito grande. Então, o com licença, obrigado, por favor, deu lugar ao você tá ficando maluco? Você tá doido? Então, e essa pessoa tomou um susto, porque ela não esperava esse tipo de reação, e eu também não esperava esse tipo de reação, mas cada pessoa ela tem um limite. Então, eu luto sempre para não chegar nesse limite, sempre com aviso. Poxa, cara, não tá legal, não faz assim, eu não gosto desse jeito. Poxa, não vou aqui, né? Porque eu sei como que como que eu vou reagir a tudo isso. Então, eu evito essas essas situações para não ficar exposto, para não que tenha essa versão dentro de mim que eu tento melhorar. Mas sempre aquilo, ela tá lá dentro. Faz parte do ser humano. Faz parte. Agora, eu fico curiosa. A gente vem falando muito do que é a nossa realidade de convivência social aqui no meio urbano. Uhum. Você que vem do Pará, que tem várias aldeias indígenas, eu sou muito curiosa. Aqui no Jaraguá também a gente tem a Tecoa, né? Já participei ali de uma reunião com eles para conhecer um pouco o movimento e eu vejo algo muito diferente no agir deles para repassar essa estrutura de educação para a comunidade deles. Então, você não vê esse tipo de atrito. Eles se preocupam muito em se organizarem para serem pessoas que vão se legitimar dentro dessas regras para conviver melhor uns com os outros. E aí, eu fico imaginando muito, eu queria saber se você imagina algo parecido também. Como que é essa organização, já que eles não chamam isso de educação? Como que é a organização? Eu acho que sempre o convívio humano, acho não, né, gente? É percepção minha. Sobre a minha percepção é que o convívio humano, ela precisa ocorrer as regras, né? As regras no sentido de você respeitar o outro de acordo com aquilo que ele é. Porque dentro de uma aldeia, eu não cresci dentro de uma aldeia, não tive uma convivência dentro de uma aldeia, mas quem é do Pará tem a convivência com ribeirinhos, que eu cheguei a morar em beira de rio, Sim. Cheguei a morar na beira também de mar, que são pescadores, colonos, que são da área, caboclos, e pessoas que também têm uma descendência mais indígena, né? Então, você começa a observar essas estruturas. E o principal, com coisas que não precisam ser faladas, é o respeitar de cada um, que cada um tem a sua devida função. Algumas pessoas, elas têm a função tô dando um exemplo, né, de caçar, outras de cuidar das crianças da aldeia, outros de cuidar da aldeia em si, né? E hoje nós temos aqui a nossa moça. Dá um oi, filha. Fala oi pra câmera. Falando dessa organização deles, o que eu consegui observar e aprender aqui é que eles buscam, né, levar essa identidade de si para o mundo, para um convívio, mas eles também têm essa preservação com um movimento, uma postura mais fechada até, né? Para que não haja esse tipo de invasão, de descontrole. E eu percebo que essa estrutura deles é melhor validada, melhor compreendida e incorporada por eles, como membros daquela sociedade, do que nós. E eu falo isso do dia a dia porque eu percebo
o quanto fica confuso os atritos que são gerados em famílias por conta dessa, às vezes, inconsciência de assumir com responsabilidade o papel de corrigir, o papel de cuidar, de incentivar, de fazer e de ensinar, né? São estruturas importantes que a gente tem aí na educação para poder fazer o indivíduo ser uma pessoa responsável, que sustenta suas atitudes, que faz bem para si e devolve para o mundo. E aí, à vista do que nós temos aqui de tesourinho hoje, é claro, nós temos visões diferentes, como pai e como mãe, tem coisas que a gente troca dentro de casa. Então, dentro disso que a gente vem conversando, como que você faz para organizar mente, corpo e afeto para fazer essas situações pedagógicas acontecerem com a Ariela, né? Ela ser um indivíduo que está sendo direcionada para que ela saiba, mesmo que a gente não tenha consciência do que está ensinando. Você busca esse aprimoramento seu enquanto pessoa? Olha, quando... E aí não só de cursos, né? Cortando aqui, porque a gente fala de aprimoramento, eu não fiz nenhum curso. Lugar de curso, né? Não, sem certificado, tá, gente? Aqui certificado. É a educação e a pedagogia do dia a dia. Eu lembro quando eu conheci você e a Nina tinha 1 ano e meio, né? Eu acreditava que seria de um jeito parecido. Mas a Nina, gente, ela é um pocinho de calma. A Nina, ela é um ser muito tranquilo. Então, ali foi só um estágio, né? Com o jeitinho dela, como que ela faz. A Ariela, depois que nasceu, ela nasceu nos meus braços, inclusive, e já na barriga, na verdade, da Natália, a gente já sentia que seria um negócio totalmente diferente. Intensa. Já sentia vibrar, né, era vida? Sim. A barriga da Natália vibrava, tinha o quê? Semanas. Então... 4 semanas. 4 semanas. Então, a Natália já sabia o que vinha por ali, porque, logicamente, estava na barriga dela. E assim que ela estava nascendo, gente, ela não tinha nem passado totalmente, ela já estava chorando. Não precisou nem do tapinha. Ela nasceu direto nos meus braços. E ali é como se desse no período da gravidez, eu soube da notícia, me deu um impacto, mas quando ela nasceu, o impacto foi maior, porque ela nasceu bem nos meus braços. Tá? Caiu diretamente assim nos meus braços. Eu lembro como fosse hoje, aquele negocinho quentinho assim no braço, e ela chorando, e eu me perguntando: o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Aí a mãe ainda estava ali se recuperando. Eu olhei para a cara da enfermeira, a enfermeira: calma. Aí pegou, colocou ela para mamar logo em seguida. Mas a questão do aprimorar vem sempre no dia a dia. Por exemplo, a Ariela, ela começou a tentar engatinhar, tentar andar, ela tinha 9 meses. Foi. E eu lembro que, meu Deus do céu, essa menina começou e ela começou para tudo quanto é lado. Então a gente já começou a ter uma noção ali. Poxa, não, ela não pode ir ali porque ela pode se machucar. Tem a ponta de um móvel, aqui é um pouco perigoso, esse degrau, ela pode cair e machucar a cabeça. E ela é agitada. Gente, como essa menina já caiu e bateu essa cabeça. Meu Jesus, ainda bem que ela tem um pouco de traço de sangue nordestino, que protegeu bastante ela disso. Desculpa. Tem, porque eu também venho do Norte e Nordeste, e a Natália também, os pais dela, o seu pai era cearense, né? E sua mãe pernambucana. De Garanhuns ainda, né? Deixa você justificar. Mas assim, brincadeiras à parte. Ela foi muito... Eu tive que trazer muito cuidado para que... Não é facilitar a palavra, mas que eu... guiasse ela num caminho para que ela não se machucasse tanto. Isso que eu falo de coisa física. Então você a Ariela vigiar todo o tempo. E ela também, é claro, ensinando algumas coisas, mesmo eu sem saber, né? Algumas coisas que ela acaba aprendendo com o pai. E a mãe, é claro, ama, né? Aprender determinadas coisas. Né, meu amor? Mas é isso. Sobre essa vivência, eu acho que trouxe muito mais para poder aprender e poder ensinar. E, é claro, também trazer essa devolutiva para o mundo, de alguma forma. Você acha que eu não sei se eu expliquei direito? Explico sim, mas sabendo que dentro dessa responsabilidade que nós temos, né? A gente está falando para outros pais, mas também está falando com pessoas de vários tipos de estrutura familiar, né? Com concepções diferentes a respeito do que é educação. Nessa ideia de estrutura que a gente apresentou, compreender que
é possível você fazer melhor, e a gente está sempre falando dessa palavra melhor, mas comparado a quê, né? Então, tem que fazer melhor dentro da sua realidade, dentro do recorte da sua realidade. Eu acho que o que você falou aqui sobre o seu aprimoramento e o que eu falei trouxeram recortes de realidades diferentes que fizeram nós somarmos enquanto pais e enquanto casal para fazer por elas não o modelo ideal de filhas que nós queremos, mas observando conscientemente quem elas são, modelando esse fazer junto, né? Para elas saberem que elas têm segurança de ir adiante, de que elas vão se tornar, sim, pessoas autônomas, capazes de tomar suas próprias decisões com responsabilidade, mas sabemos também que elas serão pessoas que terão um caráter fortalecido com base exatamente no que elas aprendem do dia a dia, que às vezes a gente não está tão consciente ali na hora para transmitir, para ensinar. E o quanto a gente pode aprender e ensinar um com os outros dentro dessa estrutura, o quanto corrigir é essencial e às vezes a gente tem medo de fazer essas reparações, esses ajustes, né? E o quanto dessa estrutura as pessoas podem extrair do aprender a conhecer para fazer diferente na própria estrutura familiar, entendendo que, de novo, além das escolas, né, além dos muros escolares, a educação ela está baseada nesse ajuste de vida que a gente consegue perceber, reparar para fazer. Então, eu vou deixar esse convite para as pessoas essa semana conversarem conosco ali. Vou deixar no bate-papo do YouTube, vou deixar no bate-papo do podcast, elas contarem para nós sobre a natureza do saber delas. O que é que elas sabem que vem de quem não sabe que sabe. É isso, né? Eu gostei do nosso bate-papo. Acho que hoje fluiu. Eu falei, semana passada foi o piloto. Era um piloto Rubens Barrichello, mais ou menos, né? Mas hoje eu acho que deu uma ótima fluida. Eu acredito que a gente pode avançar ainda mais. Ainda mais, né, minha irmã? Sempre dá pra melhorar, né? Sempre dá pra melhorar. Sempre. Eu gostei bastante do bate-papo. E obrigado mais uma vez ao projeto do Sampa Cash. Esse projeto que tá abrindo portas, né? Eu tô gostando desse negocinho de estar falando aqui no microfone. Acho que eu tô me soltando. É um movimento próprio esse nosso, de iniciativa própria também, a fim de compartilhar o que a gente tem de conhecimento. Pode ser pequeno e pouco para alguns, mas pode ser de valor para outros. Então, a intensidade daqui ela vai variar. Vão haver momentos em que o podcast pode estar extremamente interessante para algumas pessoas ou diferente para outras. As concepções aqui adversas e diversas são muito bem-vindas. Eu agradeço mais uma vez ao SampaCast também a oportunidade de podermos nos comunicar. E até a próxima. Até, gente. Foi um prazer.